falar da CPMI do dia 8 de janeiro, que aprovou hoje a convocação de 39 pessoas, entre elas o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e o ex-ajudante de ordens do governo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, Mauro Cid. O Bruno Pinheiro tem mais informações sobre o assunto. Já temos o Bruno em Brasília? O Bruno, o fato é que a oposição perdeu quase todas. O que a gente previa nessa CPMI do dia 8 é que a oposição era minoria, tentou convocar ou convidar o ministro Flávio Dino, não conseguiu, tentou aprovar uma convocação do ex-ministro do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional também, o G. Dias, o coronel, o ex-general G. Dias, também não conseguiu. Quem conseguiu trazer pessoas do governo Bolsonaro foi justamente os governistas dessa CPMI, é isso? Justamente, assertiva essa informação. Você, uma ótima semana quem nos acompanha. Anderson Torres vai inaugurar essa CPMI. Então, o que a gente está entendendo é um requerimento, inclusive, do senador Isalci Lucas. Esse requerimento, Anderson Torres será ouvido. Entre Anderson Torres também, Augusto Heleno, o ex-ajudante de Jair Bolsonaro, também será ouvido. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal e Augusto Heleno. Esses nomes serão ouvidos na CPMI do 8 de janeiro. O nome do ministro Flávio Dino e do ex-chefe do GSI, que é o G. Dias, que estava lá no interior do Palácio do Planalto, esses nomes acabaram sendo rejeitados. Essa reunião, que durou um pouco mais de 5 horas, cerca de 6 horas, na verdade, logo no início houve uma certa dificuldade, uma complicação, porque havia um requerimento que era justamente em uma outra linha de investigação, era sobre o aparelho celular do ex-presidente, só que com o objetivo de investigar o comprovante de vacinação. E aí houve o entendimento que não era o assunto que está sendo investigado, não é o comprovante de vacinação, e é justamente os atos do 8 de janeiro. Então, Anderson Torres, esse requerimento já foi aprovado e a convocação será enviada então aos seus advogados e esse agendamento vai acontecer. A expectativa é que na semana que vem, na quinta-feira. Rapidamente, só para a gente entender o que vai acontecer em relação a essa oitiva, eu ouvi agora há alguns minutos o senador Isalci Lucas, que é esse autor do requerimento. Vamos entender o que ele explicou à reportagem da Jovem Pan. A gente tem que ter o contraponto também. Eu convoquei não só as pessoas da direita, da esquerda, do centro, porque o meu objetivo é mostrar a verdade, não é ser parcial com relação ao interesse do governo ou ao interesse da oposição. Então, o que vai acontecer? Anderson Torres, ele chega aqui durante essa oitiva, inicia a reunião, a relatora, ela vai realizar vários questionamentos, não existe um limite, e aí na sequência vem esse autor do requerimento, que é o senador Isalci, e logo na sequência outros autores da mesma linha de investigação sobre Anderson Torres. O certo é que hoje a oposição não conseguiu chegar a um dia de vitória, ou seja, os requerimentos que eram aguardados não foram aprovados. Muito obrigado, Bruno. Bom, vamos continuar com esse assunto aqui, para falar sobre como foi exatamente essa reunião de trabalho da CPMI do dia 8 de janeiro. Nós recebemos agora o deputado federal pelo PL do Paraná, Felipe Barros, que faz parte da comissão. Deputado, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Piotr, a todos os telespectadores aqui da Jovem Pan. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Deputado, chama atenção porque a CPI, hoje, pelo menos o bloco de oposição, que é minoritário nessa CPMI, como a gente sabe lá desde o começo, tentou uma convocação do Gonçalves Dias, o ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, não conseguiu. Tentou aprovar um convite ao ministro Flávio Dino, até pelas acusações todas que Flávio Dino recebe de boa parte de toda a apuração que se tem até o momento, que teria sido avisado, teria prevaricado, inclusive, mas a informação também é que nós temos que a oposição perdeu, tanto no convite quanto na convocação. Como é que essa CPMI vai apurar todos os fatos se a oposição não consegue aprovar nenhum nome? Piotr, é exatamente isso que nós falamos no período da manhã lá na CPMI. O governo que de início não queria a CPMI, operou de forma ferrenha para que a CPMI não acontecesse, seja distribuindo cargos ou emendas de orçamento secreto. Esse mesmo governo, eles ocuparam, invadiram
a CPMI do dia 8 de janeiro, de modo a inviabilizar qualquer investigação séria. Nós, da oposição, sempre ressaltamos que nós não tivemos e não temos medo de qualquer investigação que seja. Tanto é que nós votamos favoravelmente aos requerimentos. Mas, infelizmente, nós percebemos que o governo tem uma preocupação em relação a qualquer investigação que afete ao ministro da Justiça, Flávio Dino, ao ex-ministro Gonçalves Dias e também ao ex-chefe da BIM, o senhor Saulo Moura da Cunha. Tá, e deputado, como fazer num momento como esse, então? Porque, vamos lá, no caso desses dois pedidos especificamente, tanto do general Gonçalves Dias, o chefe do GSI, que tem todas aquelas imagens altamente comprometedoras que, no mínimo, merecem uma investigação detida. E, obviamente, ouvi-lo exatamente porque nenhuma outra parte da justiça tomou esse cuidado. Anderson Torres chegou a ser preso, Gonçalves Dias não está preso. Então, a CPI poderia, obviamente, articular esse tipo de depoimento até para poder ouvir dele os argumentos, explicações que ele tem para aquelas imagens que são muito comprometedoras. O caso de Flávio Dino, que é o ministro da Justiça, também pesam sobre Flávio Dino o fato de ele teria recebido informações e não teria, digamos, no caso de funcionário público, é prevaricação. Mas, enfim, são acusações que merecem explicações e a gente não está nem fazendo acusação aqui. O fato é que precisaria se investigar. Sem a possibilidade de ouvi-lo dentro da CPMI, o senhor acha que é possível continuar com esse trabalho? Veja, é totalmente possível, Piotr, porque nós teremos outros momentos toda semana praticamente, de aprovação de outros requerimentos. Então não há nenhum impedimento que esses requerimentos sejam reapresentados em outra semana e sejam reanalisados. Eu cito exemplos concretos para você e para quem está nos ouvindo. Em relação ao ex-ministro Gonçalves Dias, nós aprovamos um requerimento pedindo justamente cópia dos informes da ABIN. Esse requerimento foi aprovado. O que nós queremos com isso? É comprovar que houve uma adulteração entre os relatórios que foram mandados pelo Gonçalves Dias para o Congresso Nacional e aqueles que foram encaminhados para o Poder Judiciário. Com isso, nós conseguimos certamente aprovar uma convocação para ele vir, num outro momento, prestar esclarecimentos em relação a essa obstrução de justiça que ele está cometendo e que cometeu, que eu acabo de comentar com vocês. Em relação ao ministro Flávio Dino, por exemplo, nós solicitamos também, aprovamos um requerimento hoje pela manhã, solicitando todos os informes que a ABIN mandou para todos os órgãos, seja do Poder Executivo, do Legislativo ou do Judiciário. E nós sabemos, até porque a imprensa própria já noticiou, que o próprio Ministério da Justiça recebeu inúmeros informes da ABIN a partir do dia 6, salvo o melhor juízo, que a ABIN vem informando sobre o perigo das manifestações do dia 8. Então, com isso, com esse requerimento que nós aprovamos hoje, nós conseguiremos mostrar a omissão do Flávio Dino e, através disso, então, a convocação dele em momento posterior para prestar esclarecimentos perante a CPMI. Tá, deputado, eu sei que o questionamento pode parecer até impertinente, mas eu preciso fazê-lo a bem de tentar se trazer transparência para todo o trabalho. No caso, obviamente, dos documentos que Gonçalves Dias, o então ministro do GSI, enviou e depois se percebeu ali que tinha adulteração, e isso está sendo, obviamente, também foco de investigação da CPMI, todos esses documentos que os senhores pedem, há risco de integridade deles, ou seja, de que pode ser que não sejam passadas as informações verdadeiras, porque nós estamos falando de um caso que chama a atenção. Ele delimita boa parte da história recente da política brasileira, esses fatos do dia 8 de janeiro agora deste ano. E essa CPMI tem o objetivo justamente de esclarecer tudo isso. Há uma preocupação em relação à integridade dessas informações, de elas serem realmente verdadeiras ou, obviamente, podem ter sido manipuladas, tal como aconteceu, e esse caso também está sendo apurado, o que o próprio G. Dias enviou posteriormente? Existe esse risco, Piotr. E, ao que tudo indica, esse caso, que envolve os relatórios encaminhados pelo ex-ministro G. Dias, trata-se justamente sobre a adulteração de documentos. É por isso que nós fizemos e aprovamos esse requerimento na manhã de hoje, porque nós queremos a versão adulterada e a versão original. E a CPMI, que tem poderes de investigação, pode, inclusive, fazer laudos, mandar e encomendar perícias desses documentos. Nós temos instrumentos necessários para constatar se determinado documento foi ou não adulterado, se determinada prova foi ou não adulterada. Esse caso específico do ex-ministro G. Dias, ao que tudo indica, nós
temos aí a convicção de que trata-se de uma adulteração, uma tentativa, na verdade, de obstrução da justiça por meio da adulteração de um documento. É por isso que todos os requerimentos que nós fizemos e aprovamos hoje, solicitando documentos, solicitando informações, requerimentos de informação, foram aprovados. Nós esperamos que eles sejam respondidos o mais breve possível para que a gente dê andamento a essas investigações. Deputado, só um último questionamento. Essa votação, por exemplo, que não permitiu o convite ao ministro Flávio Dino e a convocação do general G. Dias, lá do ministro, ex-ministro do GSI, foi por quanto? Porque eu estou lhe fazendo essa pergunta para saber se há votos ali entre os governistas que podem virar dependendo de novos fatos. Foi 11-20, Piotr, mas eu quero ressaltar que, por exemplo, a própria base do governo havia feito requerimentos convocando Flávio Dino e G. Dias. Nós temos, por exemplo... Vocês me acompanham? Sim, pois não, deputado. Oi. Nós temos, por exemplo, a deputada Jandira Fegali, que é autora de um dos requerimentos de convocação do G. Dias. Assim como o deputado Duarte fez requerimentos de convocação do G. Dias. Então, me parece que a discussão é quando ouviremos G. Dias, sim, Flávio Dino e o chefe da ABIN. Se nós formos fazer uma analogia com o processo penal, o processo judicial, essas pessoas, via de regra, as mais importantes, as investigadas, são ouvidas no momento mais próximo do término do processo ou da obtenção de provas. Então, fazendo um paralelo com o processo judicial, não há, por enquanto, qualquer impedimento às investigações. Agora, o que há, claro e nítido, uma tentativa do governo de fazer uma investigação tendenciosa, uma investigação àquilo que eles querem chegar à conclusão. Tá, deputado, porque aquela história de CPI, o fato é que quando se tem uma investigação, novos fatos surgem. E esses fatos podem convencer não somente a opinião pública de que qual é exatamente a verdade, né, com muita mais transparência, do que, obviamente, os próprios membros da CPMI. O senhor vê lá, entre os governistas, alguém que esteja mais disposto a fazer uma investigação transparente, com lisura, séria, do que propriamente atender ao governo porque foi beneficiado com cargos ou com emendas parlamentares? Sim, nós temos ali alguns deputados e senadores que são independentes, que não são nem do governo e nem da oposição, e que ali estão dispostos a fazer uma investigação séria. E é justamente por isso que hoje nós conseguimos aprovar esses requerimentos para que a gente consiga obter essas provas e aí, em momento posterior, ouvirmos as pessoas como o ministro Flávio Dino, G. Dias, o ex-chefe da ABIN e todas as outras pessoas que a gente queira ouvir. Agora eu vou fazer a pergunta sobre outro ponto de vista. A oposição está unida nesse aspecto de fazer uma investigação, até porque a proposição da CPMI veio da oposição. Ela está unida em realmente buscar transparência e explorar todos os pontos obscuros nesta questão do dia 8? Nós estamos unidos nisso. É importante que seja dito, Piotr, que nós somos minoria ali na comissão. Como nós estávamos dizendo no início da entrevista, apesar de termos sido nós, através do deputado André Fernandes, a oposição ter protocolado o pedido de investigação, apesar do governo ter operado para tentar inviabilizar esse CPMI, nós somos minoria. E, como minoria, nós estamos 100% unidos para fazer uma investigação séria, imparcial e que leve ao público a verdade dos fatos. Deputado Felipe Barros, muito obrigado. Bom trabalho para o senhor aí no Congresso e na CPMI do dia 8. Obrigado pela gentileza, hein? Boa tarde ao senhor. Obrigado, boa tarde.